E aí, minha gente, todos tranquilos? Assim espero, né? Bom, nesse vídeo a gente vai retomar um pouco as discussões sobre a nossa história política. No caso, eu estou me referindo à história nacional. Que nesse assunto eu vou abordar, eu começo com hoje e também vou me aprofundar em outras discussões oportunas, lógico, claro, evidente, sobre a experiência democrática que o Brasil vai viver de 1946 até o ano do golpe civil-militar, ocorrido, por exemplo, no dia 31 de março e 1º de abril de 1964. Que esse período é conhecido em nossa história política como uma verdadeira experiência democrática que nosso país jamais havia passado por esse momento. O período que vai de 46 até 64, o povo brasileiro, literalmente falando, vai viver uma experiência democrática muito bem sucedida, bem interessante, diga-se de passagem. Eu vou abordar agora desse vídeo como foi esse período, os governantes, que no caso, os governantes que vão governar nosso país de 46 a 64 são respectivamente nessa ordem. Dutra, que eu falo já sobre ele daqui a pouco. Sim, Getúlio Vargas volta ao poder nos anos 50. Vem o grande Juscelino Kubitschek de Oliveira. Vem o excêntrico Jânio Quadros. E se encerra com o nosso amigo João Goulart. Se bem que Café Filho vai acabar terminando, ou pelo menos tentando terminar, o governo de Vargas. Mas sobre isso é uma próxima discussão. Bom, minha gente, esse período que vai de 46 a 64, ele vai acabar substituindo o antigo Estado Novo de Vargas, que leva em consideração que Vargas vai chefiar o Executivo Nacional por 15 anos. Tanto é que a história vai acabar dividindo o governo dele em 3 momentos. Chefe do governo provisório, eleito pelo Colégio Nacional, que vai acabar formando o chamado governo constitucional, e vai acabar assumindo o país, como ditador, no famoso Estado Novo. O Estado Novo se encerra em 45. Que vai ser o Estado Novo, é aquela ditadura de inspiração nazi-fascista, diga-se passagem, que nosso país vai viver, chefiado por Vargas. Mas em 45 esse governo é finalmente interrompido. Tanto é que no ano de 45, lá em dezembro, se eu não me engano, são convocadas eleições para presidente, para deputados e senadores, por exemplo. Vargas resolve apoiar Eurico Gaspar Dutra. Mas, ao mesmo tempo, Vargas fazia propaganda para ele, no movimento que a história vai acabar conhecendo, chamando de queremismo, por exemplo. Queremos Getúlio, queremos Getúlio. Os militares percebem essa manobra, forçam a renúncia de Vargas, encerrava-se o famoso Estado Novo. Mas Vargas, minha gente, ele não vai sair, não é pela porta de trás, não. Vargas vai acabar saindo é pela porta da frente. Motivo, é isso que eu vou falar agora. Sabe qual é o motivo? Vargas apoia a candidatura de Dutra, num famoso manifesto ou documento intitulado Ele Disse. E o que era que ele queria dizer? Que votassem no candidato que ele estava apoiando. No caso, Eurico Gaspar Dutra, que acaba vencendo o pleito e assumindo o governo no ano de 1946, que é no governo de Dutra que se inicia essa experiência democrática que nosso país vai viver, sendo bruscamente interrompida pelo golpe civil-militar ocorrido em março de 1964 e abril, por exemplo. Bom, passadas essas explicações, vamos agora nos ater o que foi essa experiência democrática que o Brasil vai ter, que se inicia-se no governo de Dutra. Como eu acabei de falar para vocês, Dutra vai receber o apoio de Vargas. Dutra acaba vencendo as eleições, derrotando, se eu não me engano, o famoso brigadeiro Eduardo Gomes, que vai ser um candidato, se eu não me engano, apoiado pela famosa União Democrática Nacional, também conhecida como UDN, que era um partido de oposição, que era um partido que era anti-Vargas, antitrabalhismo e anticomunista, diga-se passagem. Dutra, ele acaba sendo eleito pelo Partido Social Democrático, o famoso PSD, com a mentalidade política da época, que era
Vargas, Brasil e assim por diante. Nessa historinha, o general Eurico Gaspar Dutra, ele acaba vencendo as eleições de 45, assumindo a presidência no ano de 1946. Que, minha gente, nessa historinha, ele é eleito pelo povo. Que o seu governo, é isso que eu vou me ater agora, ele vai acabar tendo uma série de realizações. Algumas coisas que vai ser muito importante a gente destacar, que vão ser características do governo de Dutra, como, por exemplo, vai ser aprovada mais uma carta ou mais uma Constituição para o nosso país, que é a famosa Constituição, que ela vai acabar saindo do forno, sendo promulgada, aliás, no dia 18 de setembro, se eu não me engano, de 1946, exatamente. Em 18 de setembro de 1946, era aprovada a famosa Constituição de 46, que vai dizer, por exemplo, que o Brasil vai viver uma democracia representativa, que vai estabelecer, por exemplo, um mandato de 5 anos, sem direito à reeleição, por exemplo. Se o mandato nessa época era de 5 anos para presidente da República. E a título de comparação, na época, a galera votava num candidato a presidente, de uma coligação, e poderia votar num candidato a vice-presidente, que é bem diferente do que acontece hoje em nosso pleito eleitoral. Hoje você vota na chapa. Tem uma chapa, tem um candidato a presidente e vice. Como no caso desse ano a gente vai viver eleições municipais, por exemplo, vai se apresentar as chapas com candidatos, candidato a prefeito e a vice. Na época desse processo democrático, você podia votar num candidato a presidente e no outro candidato a vice-presidente, sem representar as mesmas ideias do mesmo partido, só para vocês terem ideia como funcionava esse pleito eleitoral. Dutra vence, no seu governo é promulgada a Constituição de 46, que essa Constituição vai ser uma experiência, o Brasil vai viver a experiência da democracia representativa. E o governo Dutra mais especialmente falando, o que é que ele vai fazer? Ele vai abandonar aqueles ideais de Vargas e simplesmente ele vai acabar sendo adepto do liberalismo econômico. A ideia de governo de Vargas é de intervenção pesada na economia, intervenção estatal na economia. Dutra não. Ele vai acabar abandonando essa política de Vargas e mergulhando de cabeça. Sim, o termo que eu uso é esse, mergulhando de cabeça no famoso liberalismo econômico. Que esse liberalismo econômico o Brasil vai acabar sentindo mais na frente os efeitos desse liberalismo econômico. De que forma? O governo vai liberar importação até dizer chega. A ponto de produtos que não tinham a menor necessidade do brasileiro consumir, vai acabar sendo consumido. Ele substitui as exportações pelas importações. Toneladas e toneladas de produtos chegam, graças a essa política liberal econômica que ele vai acabar desenvolvendo. Que nesse inteirinho, desse liberalismo econômico, importações até dizer chegando aqui no nosso país, o resultado vai ser uma crise econômica que infelizmente vai pesar no lombo das costas do povo brasileiro mais uma vez. Aí nessa historinha de liberalismo econômico desenfreado, Dutra vai acabar voltando atrás. O que é que ele vai fazer? Ele simplesmente vai retomar aquela política de intervenção do Estado na economia que o nosso amigo Getúlio Dornelles Vargas fez brilhantemente, diga-se de passagem. Ele retoma com o modelo econômico de Vargas, para amenizar os efeitos da crise, diga-se de passagem, etc. E ele acaba lançando um plano econômico conhecido como Plano SALT. SALT era a sigla para denominar o programa que ia investir na saúde, alimentação de nosso país, transportes e energia. S de saúde, AL de alimentação, T de transportes e finaliza com o E de energia. Esse é o famoso Plano SALT, lançado pelo nosso amigo Eurico Gaspar Dutra, uma vez no poder, eleito pelo Partido Social Democrático. Infelizmente, minha gente, esse plano econômico ele não vai surtir o efeito esperado.
ele não vai surtir o efeito esperado, e muita gente acredita até que Dutra só vai ser lembrado mesmo. Uma das lembranças, uma das heranças que ele vai acabar deixando do seu governo vai ser, como é que eu poderia falar para vocês, a famosa rodovia que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, que é a famosa rodovia Presidente Dutra. Rodovia Eurico Gaspar Dutra, que vai acabar recebendo essa homenagem, porque durante o seu governo ela vai ser construída brilhantemente, diga-se de passagem. Aí, minha gente, no campo interno, parecia que essas iam ser as realizações. Mas como o Brasil não é uma ilha, como o Brasil não está isolado do resto do mundo, do ponto de vista de política externa, o governo Dutra ele acaba coincidindo com o início da Guerra Fria. Que a Guerra Fria, vocês devem saber perfeitamente, que é aquele conflito político-ideológico envolvendo as duas superpotências que emergem depois da Segunda Guerra Mundial. Quais são elas? Os Estados Unidos, como representante do capitalismo, e a União Soviética, com a representação do socialismo construído na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Brasil vai ficar naquela, né? Que posição tomar? Que postura tomar? Vai ficar do lado do Brasil, dos Estados Unidos, aliás, perdão, ou do lado da União Soviética? Aí Dutra não vai pensar duas vezes. Na política externa, o Brasil se alinha incondicionalmente aos interesses dos Estados Unidos. Na lógica da Guerra Fria, o Brasil diz sim aos Estados Unidos e não à União Soviética. Dutra acreditava que com esse alinhamento, investimentos estadunidenses iriam desembarcar em nosso país. Mas ficaram só na vontade. Ficaram somente esperando. Porque esses investimentos não vieram da maneira como ele tanto gostaria que viesse, como ele tanto desejava. Os investimentos não veio. Nessa lógica da Guerra Fria, Dutra resolve perseguir os comunistas do Brasil, resolve reprimir o movimento sindical, que tanto é, minha gente, que a prova da perseguição que ele vai fazer com os comunistas brasileiros é caçar os direitos do Partido Comunista Brasileiro. Tanto é que em 47, uma ação movida no Tribunal Superior Eleitoral acaba declarando o PCB um partido ilegal. Candidatos que se elegeram pelo PCB na época, como Luiz Carlos Prestes, por exemplo, que foi eleito senador pelo Partido Comunista Brasileiro, ele vai acabar o quê? Tendo seu mandato cassado. O governo Dutra vai perseguir os comunistas, o PCB, que é o partido mais antigo da história desse país, que ainda hoje ele existe, ele vai acabar perdendo o seu mandato. Os candidatos que foram eleitos pelos partidos, lógico, evidentemente. O PCB é declarado uma sigla ilegal. Ele vai perseguir os comunistas até dizer chega, dias de passagem. E não só os comunistas, como também a galera que estava lutando nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais, nos movimentos trabalhistas, por exemplo. O nosso amigo Dutra não vai perdoar de forma alguma. Tanto é que ele vai promover uma verdadeira caça às bruxas. Se eu não me engano, Jorge Amado vai acabar também. Jorge Amado, viu? O escritor de Capitães de Areia, Tieta e outras obras literárias fantásticas desse grande escritor baiano. Jorge Amado foi eleito pelo Partido Comunista do Brasil, brasileiro, aliás, perdão, nesse processo eleitoral. Tanto é que ele vai acabar também perdendo seu mandato, vítima dessa perseguição política de nosso amigo, uma vez que estava no poder, o famoso Eurico Gaspar Dutra. Na política externa, o Brasil vai dizer amém aos Estados Unidos e não ao comunismo. Tanto é que nessa loucura de dizer sim aos Estados Unidos e não à União Soviética, ele acaba rompendo também relações diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso para alinhar, sem sombra de dúvida, os nossos interesses com os interesses dos Estados Unidos. Aí você deve estar perguntando, por que ele fez isso? Simples, ele esperava investimentos. E também, minha gente, vocês não esqueçam que durante a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro, isso aí na época de Getúlio,
Isso ainda, aliás, perdão, na época do Estado Novo, o que foi que o governo brasileiro fez? Mandou os famosos pracinhas lutarem nos campos de batalha ao lado dos aliados. Sim, o Brasil foi para a Segunda Guerra Mundial, enviou tropas e mais tropas, e as tropas brasileiras foram bem sucedidas. Inclusive, caso vocês não saibam, o famoso general Mascarenhas de Moraes, que foi o general brasileiro que comandou as tropas brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial, foi enviado um contingente, se eu não me engano, de 25.334 pracinhas, soldados brasileiros, para lutar nos campos de batalha lá na Europa. As tropas brasileiras eram subordinadas às tropas americanas e inglesas, diga-se passagem, que lutaram brilhantemente para derrotar o famoso eixo, que era a Alemanha nazista, a Itália fascista e o ultranacionalismo do Japão. Aí Dutra achava que é o seguinte: não, já que a gente mandou tropas para lutar ao lado dos americanos, os americanos vão investir em nosso país. Mera ilusão, doce engano. Os investimentos não vieram de forma alguma. Muito pouco. Nem o famoso Plano Salt foi capaz de resolver nossos problemas econômicos. E importação estava aos montes, chegando aqui em nosso país. Importação. A crise econômica vai vir. Getúlio, lá em sua fazenda em São Borja, só observando a situação. Ele aproveita para criticar também, diga-se passagem. E é isso, minha gente. Dutra vai ter seus feitos. Dutra vai ter suas realizações. Cada governo ele deixa uma marca na sociedade brasileira. Seja qual for a ação, seja qual for o movimento. Mas vai deixar marcas, não resta dúvida. Agora, quais marcas vão ser essas? Acabam entrando para a história. E cada um vai contar de uma maneira como viveu determinada época, determinado governo. O governo de Dutra não deixa muitas lembranças não, viu, minha gente? O governo Dutra não deixa muitas lembranças. Mas se bem que temos que destacar também alguns pontos positivos, que vai ser a famosa nova Carta Constitucional. No caso, estou me referindo à Constituição de 1946. Que ela vai determinar, por exemplo, a forma de governo, que vamos viver a chamada democracia representativa. O mandato de presidente era de 5 anos, sem direito à reeleição. E isso foi muito importante. Eu estou tentando me lembrar aqui, agora que eu me lembrei, de que nessa época o governo, se eu não me engano, ele vai proibir o direito de greve, viu, minha gente? Essa ideia de trabalhador fazer greve, negativo, viu? Não estava previsto, por exemplo, na famosa Carta ou Constituição de 1946. Dutra lança o plano Salt, não surte o efeito esperado. Na lógica da Guerra Fria, Dutra diz amém aos Estados Unidos e se declara, não que ele vá se declarar, mas ele acaba rompendo relações diplomáticas com a União Soviética para demonstrar o alinhamento com os Estados Unidos da América. Esperava investimentos da terra do tio Sam, mas esses investimentos não virão. Não vão vir de forma alguma. O Brasil vai acabar vendo navios. Tanto é que Getúlio Vargas ele vai acabar criticando o governo Dutra. Aí Getúlio, como de besta, não tinha nem a cara. Durante esse processo eleitoral, minha gente, só para vocês terem ideia, Getúlio ele acaba sendo eleito senador, no finalzinho de 45, viu? Ou foi 46, não me lembro agora exato. Não, vai ser nesse processo eleitoral mesmo, agora que eu me lembrei. Ele vai ser eleito senador por São Paulo e Rio Grande do Sul. Ele não assumiu mandato nenhum nos dois. Ele acaba se retirando politicamente falando para a fazenda da família Vargas, lá no município de São Borja, lá da família Vargas. De lá ele vai só assistir à situação, vai criticar, e tanto é que nos anos 50 teremos eleições, termina no governo de Dutra, e adivinha quem volta ao poder? Bota o retrato do velho outra vez. Quem era o velho? O nosso amigo
Getúlio Dornelles Vargas, mais uma vez, vence o pleito eleitoral e retorna ao poder em nosso país. Mas isso é um assunto para uma próxima discussão. E é isso, minha gente. Por aqui eu encerro o Governo Dutra. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido, estudem. E se vocês gostaram, minha gente, não esqueça de dar o joinha. Não esqueça que esse canal foi criado com a finalidade de atender a você, estudante. Seja onde você estiver estudando, vendo esse vídeo. E é isso, pessoal. Até a próxima, até nosso próximo encontro. Um abraço forte. Cuidem-se. Valeu, pessoal.